meu santo e minha santa, Deus abençoe você. Seja novamente bem-vindo ao nosso canal para ouvir o Santo do Dia. E como é bom você ouvir todos os dias, porque assim você vai se espelhando nestes grandes homens e mulheres de Deus e vai administrando a sua rotina espiritual católica. Hoje é dia da comemoração de todos os fiéis defuntos. Ao final deste vídeo, nós faremos uma oração. Fique até o final. E se você quiser colocar o nome de alguém que já se foi, algum familiar seu, pode colocar o nome dele aqui nos comentários. Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Santa Igreja nos convida a comemorar, pelo nosso sufrágio, as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer, por boas obras gerais, os que não se beneficiaram das preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Odilo, mosteiro superior de Cluny, na França, deu ordem para que todos os conventos filiados a esta ordem se celebrassem um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Esta comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja de tal modo que aos poucos se tornou universal a dedicação de 2 de novembro à memória dos irmãos já falecidos. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 diz: Irmãos, nos diz São Paulo apóstolo, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficarem tristes, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Essa exortação de São Paulo é dirigida também a cada um de nós. O dia dos finados não é dia de tristeza nem dia de lamúria, como o é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relacionada aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda criatura que morre carrega faltas, misérias, dívidas espirituais por pecados cometidos, mesmo morrendo reconciliada com Deus. Essas faltas, meus irmãos, o impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da Igreja chama de purgatório. Quanto a isso, o Catecismo da Igreja Católica afirma: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Olha só, a privação de... A gente tem que romper de uma vez por todas contra o pecado mortal, meu irmão, minha irmã. Por outro lado, todo pecado, presta atenção, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nessa vida, quer depois da morte,
no estado que se chama purgatório. Isso tudo está no Catecismo da Igreja Católica ainda, hein? Essa purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à purificação total do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. Olha que bênção! Isso está no Catecismo da Igreja, 1472. Fica só mais um pouquinho para a gente fazer a oração. Estou terminando. Pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados, por força de nossa inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágios das almas do purgatório que ficam assim beneficiadas em suas penas. Esta doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos no segundo livro de Macabeus que depois de uma batalha do povo judeu contra o inimigo, Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviadas ao templo de Jerusalém, solicitando orações e sacrifícios em sufrágio dos soldados tombados na guerra, pois ele pensando, é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. 2 Macabeus 14:45. Também nosso Senhor fez alusão ao pecado de que não são perdoados, nem mesmo na terra, nem na outra vida. As orações de sufrágio em favor das almas dos mortos sempre foram praticadas nas igrejas desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde se sepultavam os cristãos, há inscrições alusivas a preces que o defunto solicitam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava aos 2 filhos que a acompanhavam: ponde meu corpo em qualquer lugar, e não vos preocupeis com ele. Só peço que, sem altar de Deus, vos lembreis de mim, onde quer que estiveres. As almas de nossos falecidos parecem dizer como o patriarca Jó: compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão do meu Senhor me tocou. Santo e salutar é o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Meu irmão, minha irmã, as indulgências, é bom a gente saber disso antes da gente fazer a oração. No dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo que só momentaneamente pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos, não a nós, aos defuntos, diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Nos restantes dias do ano, a indulgência parcial. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se a indulgência plenária só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é piedosa visitação à igreja, durante a qual deve-se rezar o Pai Nosso, creio, confissão sacramental, comunhão eucarística e intenção na intenção do Sumo Pontífice. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra intenção conforme inspirar a piedade e devoção. Isso tudo está no diretório litúrgico. Então isso significa o quê? Que nós podemos ganhar indulgências plenárias e oferecer pelas almas do purgatório, por pessoa X, Y, Z. Você pode falar: eu recebo essa indulgência e ofereço para fulano de tal. Porque assim a indulgência plenária dá para ele o livramento do purgatório. Meu irmão, minha irmã, ore comigo pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
Nós vos pedimos fala o nome do seu falecido, se você quiser coloca o nome dele aqui embaixo, que chamastes desse mundo, dai-lhes a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência, que sua alma nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós rezamos pelas almas do purgatório e rezamos com convicção um Pai Nosso e uma Ave Maria, para que as almas deles sejam salvas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus de bondade, dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é bom quando nós oramos pelos falecidos. Diz um padre amigo nosso, que ele fala assim, se nós rezamos pela alma do falecido e ele entra no céu, ele pode estar ali há talvez centenas de anos. A alma dele ficará tão grata que será um intercessor nosso no céu. Então reza pelas pessoas que você conhece, reze pelos seus antepassados, reze pelos pais das pessoas que você conhece, para que assim as almas sejam salvas. Você conhece? Você sabe um pouco sobre esse dia de hoje? Fique conosco aqui para que você conheça um pouco mais. Compartilhe também a fé católica, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Entre para os nossos grupos de WhatsApp, e tenha uma rotina espiritual católica. Meu santo e minha santa. Siga-nos no Instagram, Oratório Católico, @Oratório Católico. Aqui embaixo nós temos todos os links. Continue conosco, tem outras orações aqui também. Além disso, entre no meuoratoriocatólico.com e receba em sua casa este mês a linda e maravilhosa ícone e oração do mês. Deus te abençoe, salve Maria. Deixa eu te falar um pouco sobre o santo do dia, ou melhor, sobre esse dia de hoje.